Olá pessoal, tudo bem? Que a paz esteja com vocês. Eu estou aqui a pedido da equipe do Jubileu para relatar para vocês o início da nossa paróquia. Era o comecinho de 1970 quando nós chegamos do Ceará, minha família, eu, minha mãe e meus irmãos, e não tinha nenhuma igreja por perto, né? Acho que a igreja mais perto que tinha da gente era no Maria Sampaio e a Santa Terezinha no Taboão. E nossa família sempre foi muito religiosa, minha mãe, minhas irmãs, sempre trabalharam na catequese. Eis que o Padre Antônio nos fez uma visita, nos falando que estava fundando uma comunidade ali na região. Então, foi aí que se deu. Nós fomos uma das primeiras famílias que ele visitou, juntamente com a da Margarida, do seu Amâncio. Tinha uma família de portugueses ali no Jardim Roberto, que também nos ajudou muito. A Lourdes Mota, a tia Ritinha. Então, ele saiu visitando todas essas casas. E aí se deu o início da nossa paróquia. E naquela época veio um time de padres lá, né, da Irlanda, acompanhando o Padre Antônio, que era o Padre Eduardo, o Padre Jaime, logo depois veio o Padre Timóteo, o Padre Bernardo, e por fim o Padre Quirano, né, que ficou. Mas a nossa primeira celebração, assim, que eu me lembro, que eu era criança, eu tinha uns 12 para 13 anos, foi lá no Jardim Guaciara, naquela capelinha, que ali acho que era uma chácara, né? E o dono da chácara acho que construiu aquela capelinha lá para fazer as orações dele, porque não tinha igreja, não tinha, né? Não tinha nada. E ali eles emprestaram, acho que foi loteado todo aquele terreno para vender e deixaram só a capelinha em pé. E ali eles emprestaram aquela capelinha para a gente. E a capelinha era tão pequena que só cabia a equipe de liturgia e o padre lá dentro. Ele colocava um alto-falante lá fora e as pessoas assistiam a missa lá de fora. E assim se deu por alguns meses, né? Depois nós conseguimos ali onde que é hoje o estádio, o ginásio de esporte de Zé do Feijão, nós conseguimos com o prefeito, que a prefeita na época era a Laurita Ortega Mari, nós conseguimos que ela nos emprestasse aquela escola para que a gente começasse a celebrar as missas aos domingos ali, naquela escola. E por um bom tempo também nós celebramos missas ali. Era uma escola de tábua. E logo depois a igreja conseguiu esse terreno que é construído, que está construído hoje a comunidade de São João Batista, a igreja de São João Batista, né? E ali nós começamos a construir a igreja, subimos as paredes, arrumamos um telhado de zinco que foi doado, aquele telhado de zinco quando chovia, fazia um barulho danado. E eu me lembro da primeira missa que foi celebrada na igreja, somente com as 4 paredes levantadas e cobertas. Não tinha porta, não tinha piso, não tinha nada. E eu me lembro que era um dia de chuva, chovia torrencialmente. Naquela época chovia demais. E as pessoas iam chegando de guarda-chuva, entrando na igreja, e a água do guarda-chuva ia caindo no chão e formou aquele lamaçal. Mas nós celebramos a primeira missa. Eu me lembro que a Lourdes Mota depois da missa, ela foi falar algumas palavras, né, em agradecimento a tudo que estava acontecendo. E ela não aguentou, chorou, né? Eu me lembro muito bem dessa cena na minha cabeça. E assim nós fomos tocando, arrumando devagarzinho o piso, depois as portas, depois rebocando, depois construímos uma casa paroquial lá em cima. Tudo isso trabalho da comunidade, tudo isso luta da comunidade.
Mas o Padre Antônio era o padre incansável. Mal a gente terminou malmente a nossa igreja, ele já começou a São Judas, né? E logo depois veio a São Pedro, e logo depois veio a Nossa Senhora de Fátima lá no Jardim Clementino, né? E depois do Jardim Clementino, aí já não foi mais o Padre Antônio, né? Aí já veio o Timóteo, aí construiu, se eu não me engano, passou para construir do outro lado do rio, a São Francisco, a, a São José, Santa Ana, né? E assim foi. E esses padres incansáveis no seu trabalho, na sua evangelização. E assim nós fomos, a comunidade, a paróquia foi crescendo, e até hoje estamos na luta, estamos lutando. E esses padres da Sociedade de São Patrício são os verdadeiros desbravadores da fé. O padre Jaime pendeu para o lado do Imbu, o padre Eduardo também, formaram outras paróquias na região, e assim foi se espalhando igrejas católicas aqui na região do Taboão da Serra, que tinha poucas. Né? Eu não conhecia outras se não fosse a do Maria Jardim, Maria Sampaio e do Largo do Taboão da Serra. Esse é o meu depoimento, um depoimento curtinho para não ficar muito longo, né? Mas essa é a história que eu tenho para contar para vocês, que tem nas minhas memórias de criança, de adolescente, da minha juventude, quantas reuniões, quantos retiros, quantas coisas nós fizemos em prol dessa paróquia. E é a paróquia considerada a paróquia que mais trabalha, que mais tem trabalhos sociais na diocese. Que a paz esteja com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.